Fala galera, vamos aí mais uma vez com o professor Anderson corrigir uma questãozinha da prova do Colégio Naval 2025, questão número 29. A prova do Colégio Naval é uma prova que, como eu sempre comento, ela é de um nível de dificuldade elevado. No caso específico dessa questão, ela é uma questão que é bastante alcançável, é uma questão que facilmente o aluno conseguiria alcançar se ele está estudando, se ele está dando uma seriedade. A gente sempre fala que era Vargas, República Liberal são temas muito famosos para a prova do Colégio Naval, então é muito comum aparecer, mas é uma prova que naturalmente já tem um nível de dificuldade elevado. Por quê? Porque é uma prova considerada a prova mais difícil hã, para o nível fundamental. É uma prova de história considerada muito difícil, né, na minha opinião, ela é mais difícil que a prova da SpaceX, por conta da forma de cobrar os conteúdos, por conta da maneira que aborda as questões, são questões muito extensas, com textos muito grandes, e aí você tem que se pegar no detalhe, detalhe. Essa questão, por exemplo, é uma questão que é nesse padrão, com textos imensos nas alternativas, onde você precisa verificar cada informação. Eu vou dizer que eu falei que essa questão é alcançável, porque comparado a outras 2 questões que tinham textos ambíguos, que tinham textos problemáticos, essa questão estava tranquila frente ao resto da prova. E é uma prova que, mesmo só sendo História do Brasil, vem questões muito capciosas. Então o aluno tem que estar com muita atenção, tem que prestar atenção no documento, tem que olhar todo o texto, tudo que tiver de elementos importantes ele tem que abordar, observar com qualidade. Então é uma provinha enjoada, é uma prova complexa nesse sentido. Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Essa questão exclusivamente, ela vai trazer uma música, né? É engraçado que em outros anos a Colégio Naval já trouxe músicas, né? Eu lembro daquela questão que falava mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor, até tratando o mesmo período, né? Período provisório, nomeação de tenentes, interessante, né? Então tem uma proximidade de tema e repetitivo nesse sentido. E vamos lá. Música O Barbado Foi-se, autoria Lamartine Barbo. O que aqui no documento não fala é que a música foi gravada em novembro de 1930. Então essa informação poderia ajudar, mas no enunciado fala, sobre 1930. Então o que que é o ano de 1930? É o ano de crise da República Velha, é o ano que, você vai ter a Revolução de 30, e aí bota na tela, a revolução, os estados que se rebelaram contra a República Velha, contra o governo do Washington Luiz. É um movimento que vai ser encabeçado por Vargas, por Juarez Távora, que inclusive Juarez Távora depois é nomeado interventor, pelo Vargas, um tenente interventor, vai cuidar lá da região nordeste e tudo mais. Vai ser iniciada a partir da morte de João Pessoa, assassinato de João Pessoa, então vai dar um start, você vai ter o Antônio Carlos de Andrade e Silva, governador de Minas, falando: "Façamos a revolução antes que o povo a faça", então você vai ter um contexto muito problemático, né, e você vai ter o afastamento do Washington Luiz e o Júlio Prestes, que não vai assumir a presidência, inclusive tem uma brincadeira, uma charge, que eu uso muito nas minhas aulas, do Vargas tirando a cadeira do Júlio Prestes. Você vai ter essa composição de imagem, que é bem interessante para a gente pensar, o que é a crise, dessa República Velha, a Revolução de 30 e o início do governo provisório do Vargas, dia 3 de novembro de 1930. Então tem imagem, comemoração e tudo mais, a imagem dos interventores, tem muito material bom. Então, basicamente, eu já fiz um panorama sobre o que está acontecendo, né, nessa questão. Obviamente, eu estou fazendo esse panorama a partir de um contato que eu tive inicialmente com a questão, e a música, ela brinca com isso. 1930 é uma data que já dá para a gente visualizar essa ideia. E aí vamos lá, o Barbado Foi-se. Esse Barbado já está fazendo referência a quem? Ao Washington Luiz. Bigodudo, topetudo, então está fazendo referência a ele. De sul a norte, é legal porque você faz conexão com a ideia de os estados que tiveram movimento de rebelião, de Revolução de 30, todo viram a intrepidez. E um Brasil heróico forte, a arraiar no dia 3 de novembro, início do governo provisório. Terra Santa, terra boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. Pessoa morto,
motivos pessoais, motivos políticos locais, tem gente que fala que foi adultério, tem gente que fala que foi disputa de poder local. Independente do que tenha sido, a morte dele levou à Revolução de 30. Foi utilizada como argumento para a Revolução de 30. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Bigodudo Washington Luiz. Não volta mais, não volta mais. E aí o Washington Luiz vai ser preso, Forte Copacabana, vai ficar ali preso naquela situação. Você tem o Júlio Prestes, que venceu as eleições, mas não assumiu. O Vargas toma o poder, governo provisório. Né? Então você vai ter o Comando Revolucionário, o Isaías de Noronha, o Mena Barreto e o Tasso Fragoso. Isaías Almirante, Mena Barreto, Tasso Fragoso, comandante do Exército, comando revolucionário que faz a junta revolucionária, dá o poder provisório ao Vargas em 1930. Então você tem um contexto de composição de um governo provisório. E aí, vamos lá, a letra O Barbado Foi-se, já analisou bem, composta por Lamartino Barbo, interpretada, entre outros, pelo cantor e compositor Henrique Forés Domingues, que ficou conhecido como Almirante, foi lançada em 1930. Com base nessas informações, é correto afirmar que a letra faz referência a que momento histórico. Então, você já deu as informações, já tocou as informações, a partir da música, você consegue puxar vários dados que são relevantes, né, que são importantes. Então, a gente consegue colocar aí vários momentos em que essa música ela faz referência, ela dá citação a elementos importantes. Aí vamos lá, vamos pensar aqui comigo nessa apresentação. Cadê a apresentação? E aí vamos lá. Há um movimento armado conhecido como Revolução de 30, e depois o presidente Washington Luiz, evitando a transmissão do cargo de presidente da República ao candidato eleito Júlio Prestes, encerrando dessa forma o período conhecido como República Oligárquica. Letra A, gabarito, a gente já marca. Está tudo correto com o que a gente falou, tudo procedendo com o que a gente falou. E aí tem muito candidato que olha assim, letra A, caramba, não é essa, logo de cara, tem essa maluquice. Tá correto. Ah, vamos ler as outras alternativas? Vamos corrigir cada uma das informações para a gente entender o que está de errado. Letra B. Ao fim do movimento conhecido como tenentismo. Já está um problema aí, porque o tenentismo ele é um ator na Revolução de 30. Tanto é que o tenentismo ele vai ter vários interventores nomeados por Vargas. Então, Vargas vai escolher interventores tenentes. E vai causar confusão depois, lá em São Paulo, naquilo que vai ser conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. E lutou para depor o presidente Arthur Bernardes e, consequentemente, colocar fim na estrutura política existente no Brasil, denominada de República Oligárquica ou República Velha. O Arthur Bernardes já estava fora do poder aqui, então poderia também colocar em xeque essa informação. Então é outra parada, que é o governo em 30 do Washington Luiz. Há um movimento armado conhecido como Revolução de 30, e depois o presidente da República, Júlio Prestes, já está errado aí, foi o Washington Luiz, empossado por Washington Luiz. Não, chegou a ser empossado. Encerrando dessa forma um período conhecido como República Oligárquica ou República dos Fazendeiros. Essa alternativa C talvez seja a alternativa mais perigosa dessa questão. Por quê? Porque se o aluno não lembrar que Júlio Prestes não foi empossado, ele marcaria essa questão. Então, se você não entrar nesse detalhe, o Vargas assumiu a presidência antes de Júlio Prestes ser empossado, Vargas tomou o poder, você poderia cair na letra C. Ok? Beleza? Letra D. Revolta armada liderada pela Aliança Liberal, derrotado nas eleições para a presidência do Brasil em 30. Ok, até aí. Motivado pelo assassinato do vice da chapa João Pessoa, morto por Juarez Távora. Aí já começou a zaralhar, a fazer besteira. Porque o Juarez Távora, ele era da Aliança Liberal, tanto é que ele foi uma força revolucionária com a morte de João Pessoa. O Juarez, ele encabeça o movimento no Nordeste. Ligado ao grupo político do Washington Luiz. Não, o Juarez Távora é ligado aos tenentes que apoiavam Vargas, que apoiavam João Pessoa. Letra E. Ao movimento liderado pela Aliança Liberal, ok até aí, conhecido como Revolução Constitucionalista, já caiu por terra, porque a Revolução Constitucionalista é de 1932, é um movimento encabeçado pelos paulistas, querendo que uma nova Constituição seja elaborada no contexto de um Vargas que está encabeçando o governo provisório. Buscou depor o governo provisório liderado por Vargas. Eita, começou a fazer um monte de problema. Garantindo dessa forma o retorno da oligarquia paulista ao poder, afastada pelo movimento denominado da Revolução de 30.
vamos lá. De novo, a Aliança Liberal, ela vai ser responsável pela Revolução de 30. Então essa letra E, ela teria que ser corrigida, primeiro, para pensar o Partido Democrático Paulista, mais o Partido Republicano Paulista, mais a elite paulista, se uniu contra o Vargas do governo provisório. Seria uma resposta para uma pergunta sobre propaganda da Revolução Constitucionalista ou sobre o atraso do Vargas no poder no governo provisório, mas aqui não cabe. Então a letra E também está bem errada, teria que ser corrigida muita coisa, tem texto de outra revolução, de outro momento da história. Beleza? Então, como a gente mostrou aí, letra A, tá? A gente mostrou muita coisa legal, muita coisa maneira para você visualizar e entender até o contexto da questão. Valeu? É isso. Um abraço. Tamo junto.